Atenção! Este programa é uma produção independente. As opiniões e informações nele expressos são de total responsabilidade dos seus idealizadores. Agora, na Dark Radio, Metal School Show. Muito boa noite para você ligado na nossa programação, ligado no www.darkradio.com.br, a casa do underground na internet. Lembrando que você também nos ouve pelo aplicativo Dark Radio Brasil, que é gratuito e está disponível para as plataformas Android e iOS. Boa noite para você que está no Brasil, mas para você que está em qualquer canto do mundo, bom dia, boa tarde ou boa noite também, porque nós estamos em todos os lugares do mundo. Esta é a Dark Radio. Seja muito bem-vindo, seja muito bem-vinda. Hoje, sexta-feira, 24 de setembro de 2021. Espero que você tenha tido uma excelente semana e já desejo para você um final de semana que começa. Daqui a pouco o professor Wallace vai falar o tradicional sextou dele. Então, já vamos esperando que o seu final de semana seja maravilhoso, fantástico, espetacular, tá certo? Já falei dele aqui. E ele já está conosco, o professor Wallace Caetano. Boa noite. Boa noite, Marcelo. Boa noite aos nossos ouvintes. Mais uma sexta-feira estamos aqui na nossa Dark Radio, programa Metal School Show. E hoje a nossa entrevistada é internacional. Então, para você, aluno, para você, profissional, hoje nós temos um assunto muito bacana, que o assunto está relacionado a intercâmbio. Você que sonha em fazer um intercâmbio fora do país, você que sonha em conhecer uma nova cultura, em melhorar o seu idioma, o seu segundo idioma, no caso, o inglês aqui, que é o idioma do planeta, né? Nós temos aqui uma convidada que vai fazer com que o seu sonho se torne realidade. Exatamente. Quem é a nossa convidada, professor Wallace? Por A favor, nossa apresente-a convidada, para nós. a nossa convidada, como eu disse, é internacional, é a Ana Malheiro. Ana Malheiro, que ela tem um site chamado Viagem com Ana. Então, ela traz para as pessoas ali experiências, né, que mudam vidas, como cursos de idiomas, high school, férias teens, programas de estudo e trabalho. E aí a Ana é totalmente internacional. Intercâmbio no Canadá, Estados Unidos, Austrália, Nova Zelândia, Irlanda e África do Sul. É tanta coisa, são tantos os países que hoje nós vamos ter, além de falar sobre intercâmbio, teremos uma aula de geografia aqui. Também. Então, aprender um pouquinho desses países, falar um pouquinho da cultura, mas eu vou me estender muito não. Vou deixar que a Ana se apresente, fale com os nossos ouvintes um pouquinho de quem é a Ana, qual é o assunto que nós iremos abordar hoje também. Deixa a Ana falar, né? Ana Malheiro, bem-vinda ao nosso programa. Muito obrigada por me chamar, por estar aqui, é um prazer. E como o Wallace falou, não é que eu seja internacional, mas eu sou uma pessoa que sempre gostou de viajar, né? E esse assunto faz brilhar o olho de todo mundo, né? Quando a gente fala, Sem dúvida. Viagem é sempre um motivo para o sorriso, né? Então, sempre gosto de poder trabalhar poder assim, trabalhar com viagem, trabalhar viajando deve ser uma grande recompensa na vida, né? Deve ser porque é o sonho das pessoas, né? E a pessoa que faz o intercâmbio, ela não só viaja, mas ela experimenta estudar num país estrangeiro. Então, ela faz um network diferenciado, né? Não é só visitar o país. Ela conhece essencialmente o país, porque ela mora na casa de uma família, ou ela frequenta uma escola com pessoas, ou ela trabalha, faz um programa de estudo e trabalho, um trabalho voluntário. Então, ela são outras experiências além da visita, né? E esse contato com culturas, né? Que eu acho que isso é tão valioso,
você poder ter esse contato com várias culturas, né? É uma coisa maravilhosa, né? Sim, hoje os ambientes de estudo no exterior, eles são extremamente multiculturais também, né? Então, por exemplo, você vai para Vancouver, você encontra pessoas da Ásia, indianos, pessoas da Europa, né? Porque são cidades multiculturais, que têm bastante imigrante, bastante estrangeiros, né? Vai para a Inglaterra, a mesma coisa, ou mesmo para a Austrália, Nova Zelândia, são países muito abertos para a imigração e países que consideram muito essa questão do multiculturalismo, né? Então, não é que você vai para o Canadá que você vai encontrar só canadense, você vai encontrar gente inteira, que amplia essa questão do multiculturalismo, né? Acho que esse E essa questão de quando, assim, é diferente. Quando as pessoas viajam para fora do Brasil, é diferente, a sensação é diferente. Eu me recordo a primeira vez que eu saí do país e fazendo ali cheguei no país de origem, desci, fazer a imigração, as pessoas falando em outro idioma. É uma sensação maravilhosa. E assim, principalmente quando você vai fazer intercâmbio, que você vive uma experiência de vida muito diferente da pessoa que vai simplesmente para passear, porque você vive o dia a dia do país, você vive com pessoas que moram no país, você vê uma realidade diferente. Eu não fiz intercâmbio, tá? Mas eu acredito que a experiência de vida que você ganha, seja em 30, em 2 meses, em 3 meses que você fica ali, alguns estendem até um pouco mais, é uma coisa espetacular. Eu acredito que é imensurável essa sensação, não tem como medir. É uma coisa simplesmente espetacular, porque simplesmente você viajar para um país já é diferente, imagina você viver ali por um período, não é, Ana? Ah, com certeza. Sem dúvida, isso é realidade. Você, além de conviver com as diferenças do dia a dia, tem aquelas diferenças fortes, assim, de palavras que têm significados diferentes. Então, quando você vai para um lugar diferente, você tem que estudar as diferenças culturais até para não cometer gafes, né? Então, tem lugares que você não pode, por exemplo, quando você usa a torneira, você não pode, de repente, lavar o rosto, entendeu? Porque é considerado falta de educação. Então, você tem que saber exatamente para onde você vai, quando você vai passar mais tempo, inclusive. Por exemplo, você vai para o Canadá, eles falam sorry o tempo todo, que para a gente é estranho, né? Porque eles não falam nem com licença, eles pedem desculpa. Né? Eles são extremamente educados, extremamente gentis, então a gente tem que reforçar o nosso potencial de gentileza quando a gente está lá, para que as coisas caminhem com mais naturalidade, né? Então tem diferenças na língua, tem diferenças de comportamento, né? Que são muito válidas. Você conhece o povo dessa maneira, né? Ô, Ana, e como que começou esse sonho? Eu vou dizer um sonho, porque conforme o Marcelo disse, uma vez eu comentei com um amigo que eu gostaria de morar onde as pessoas passam férias. E aí, fazendo um paralelo, trabalhar com aquilo que diverte as pessoas que viajam, como é que é? Como é que começou esse sonho na sua vida? Isso tudo começou muito cedo, quando eu já tinha 16 anos. Eu fiz um intercâmbio e naquela época ninguém fazia, era muito difícil ter uma menina que fazia um intercâmbio de 6 meses, 1 ano, era muito difícil, né? Isso lá pelos anos 80, né? Então faz muito tempo isso. E eu fui a primeira das minhas amigas a fazer um intercâmbio. Meu pai foi muito corajoso, porque naquela época não tinha celular, você tinha que fazer collect call, chamar telefonista para falar, era caríssimo ligar, né? Então, ele realmente foi corajoso. E eu fui parar lá na Califórnia, do outro lado do mundo. Nossa. E, antigamente, a sensação era exatamente essa: estou em outro planeta. Né? Nossa, tudo era diferente, né?
Mas eu tive muita sorte, porque eu caí numa família maravilhosa, que até hoje, meu pai de lá, o Bradley, me fala bom dia no celular. Nossa, que legal. Fui ver minha irmã quando casou, levei minha família para conhecer a minha outra família também, né? E então isso foi muito bom, mudou a minha vida completamente. Por isso que eu falo no meu site, experiências que vão mudar a sua vida, porque realmente mudou a minha vida. Então, depois eu fui estudar a língua mais um pouco, fiz curso de tradução, aí tive escola de inglês, então tudo foi ligado a isso, né? A essa experiência que eu tive, né? Minha vida profissional foi toda voltada para isso. E depois com a escola de inglês, eu começava a escutar dos meus alunos que queriam viajar, aí os pais me perguntavam, Ana, você tem alguma sugestão de intercâmbio? Aí eu fui me ligando a outras pessoas, conheci pessoas no Canadá, e assim foi, né? Aí antes, um pouquinho da pandemia, eu vendi a escola, mas continuei trabalhando com intercâmbio. Mas fiz grupos de alunos e tudo, né? E hoje a realidade é muito diferente, né? Eu percebo que os jovens, eles, até pela questão do acesso à informação, eles buscam essa questão do intercâmbio. E o intercâmbio, ele acaba sendo mais barato do que uma viagem de uma semana de férias, né? E fora que, poxa vida, a aprendizagem é outra, né? É uma somatória, né? Você vai, você faz o curso de inglês, você vai para a sala de aula, a sala de aula é com o professor nativo, no local, com pessoas do mundo inteiro, quer dizer, você já é obrigado a só falar aquela língua o tempo todo, né? Numa metodologia que é deles, né? Eles têm uma metodologia própria, né? Eles têm um inglês mais voltado para o college, né? Para a formação mesmo. E hoje, você trabalha, conforme eu disse aí, na apresentação, no seu site, está dizendo ali, Canadá, Estados Unidos, Austrália, Nova Zelândia, Irlanda e África do Sul. Qual é os países que são mais demandados para intercâmbio hoje? E em relação a essa demanda, existem diferenças assim gritantes entre um país e outro, desses países de língua inglesa? Não existem diferenças gritantes, assim, a não ser o próprio país em si, né? Mas a maioria são ex-colônias britânicas, né? Então, o Canadá hoje é o mais procurado pelos brasileiros, né? Não só pela condição dele ser um país que oferece uma qualidade de vida excelente, né? Que é o primeiro ponto, né? Ninguém vai sair daqui para ir para um lugar que seja pior, né? É pior, exatamente, né? Então, qualidade de vida, tem Venezuela, segurança. né? Venezuela. Exatamente, é difícil, né? Então, não é impossível, mas é difícil. Então, o Canadá é muito procurado também porque eles investiram muito em qualidade de ensino. Então, hoje, o Canadá, o ensino, o ensino para estrangeiros, para estudantes internacionais, é uma indústria, é alguma coisa que eles precisam desse recurso como PIB mesmo, né? E é um setor independente dos Estados Unidos, né? Então, assim, é uma riqueza importante para eles. Então, hoje eles estão, assim, um certificado canadense vale no mundo inteiro, seja curso profissionalizante, college, bacharelado, diploma, master degree, o que seja, né? Então, por isso, ele realmente é muito considerado. Agora, os Estados Unidos, por conta dessas mudanças na imigração, nessas dificuldades que eles colocam para você entrar, e para você ficar, e para você trabalhar, não está sendo tão procurado, né? Mas é, sim, um país excelente para fazer intercâmbio, com certeza. Agora, Austrália e Nova Zelândia, para a gente, é muito bacana, porque tem uma semelhança em termos de clima muito grande, né? Então, tem pessoas que não gostam de frio extremo. E como é que você vai para o Canadá e não gosta de frio extremo? Por mais que você vá para Vancouver, que é menos frio, mas chove bastante. Faz 6 graus, vai até -1 no inverno, que
para a gente é bastante. Tem gente que não... Para um brasileiro, sim. Então, muita gente prefere esses países do tipo Austrália, Nova Zelândia, porque são lindos, né? Paisagem maravilhosa, tem muito esporte radical e são países excelentes nessa parte também de educação, são bem considerados. Então, tem possibilidades de high school muito bacana, muito high school para Nova Zelândia e Austrália, né? Para essa moçadinha de até 17 anos, 18 anos, gosta bastante de ir para lá. Eu tenho um grande sonho conhecer na Austrália uma cidade que fica no meio do deserto australiano chamada Alice Springs. Tem lá. Não tem nada. Ela fica no meio do deserto, só que assistia muitos filmes ali que falavam do deserto australiano e quase todos os filmes passavam por Alice Springs. E é uma cidade parecendo uma cidade velho oeste americano, só que na Austrália. Então, aquilo ali sempre me chamou bastante atenção para conhecer ou procurar, né, ler um pouco a respeito, e tem muita vontade. Mas agora, desses países todos esses países que você faz o trabalho aí de intercâmbio, o país assim, mais diferente para nós seria a África do Sul. Como é que é fazer intercâmbio na África do Sul? Então, na África do Sul, tem vários pontos positivos. Um deles é que é mais barato, né? Inclusive a passagem aérea também, não só os programas, né? Como a passagem aérea. Lá tem cursos de inglês excelentes. E tem uns safaris excelentes também. Nossa. A gente vai porque consegue juntar essas duas experiências, né? É muito bonito Cape Town, é uma das cidades mais lindas do mundo, Cape Town. Se for procurar lá o Table Mountain, assim, realmente é sensacional o lugar. E Nossa, a possibilidade também de fazer trabalho voluntário. Então, a procura é grande por conta disso também. Eu pegando esse gancho aí no trabalho voluntário, na semana passada, aqui no nosso programa, nós falamos a respeito de currículo, né? E dentro desse tema de currículo, um dos detalhes ali que foi falado foi essa questão do voluntariado. Como as empresas veem as pessoas que fazem esse trabalho voluntário, questão de equipe, saber trabalhar com pessoas, e eu acho que deve ser uma experiência maravilhosa você ter a oportunidade de fazer intercâmbio, fazer um trabalho voluntário em outro país, como a África do Sul, verificar as necessidades. Eu acho que além da questão do intercâmbio, você cresce também como ser humano, né? Exatamente, exatamente. É uma condição extremamente valorizada no mercado de trabalho no exterior, essa questão do voluntariado, né? Eles contam até as horas que você faz e tudo, né, no seu currículo. Vale até para entrar em universidades no exterior, isso também. Ah, é? Pontuação para entrar em universidades, em colleges no exterior também, principalmente nos Estados Unidos também tem isso. E lá você pode optar entre trabalhar com criancinhas, você pode trabalhar com animais, então ainda tem essa diversidade, né? Que é muito legal, assim, você poder trabalhar com os elefantes e com aqueles animais que ficam no safari, né? É uma experiência sensacional, né? E hoje, Ana, as pessoas, os alunos, né, que vão para um intercâmbio, eles podem, por exemplo, existem intercâmbios que duram 6 meses, não é verdade? Sim. Essas pessoas, por exemplo, elas vão ali para um intercâmbio de 6 meses, elas podem desenvolver alguma atividade profissional nesses países, porque não deve ser fácil, né? Você ficar 6 meses ali, você tem que ter uma reserva financeira, se você não puder desenvolver nada, bem robusta, né, para poder te manter ali durante meio ano, né? Como que um jovem ou um intercambista, né, ele faz para se manter durante um tempo maior? Essa é uma pergunta excelente, Wallace. Sabe que
tanto no Canadá como na Austrália, na Nova Zelândia e na Irlanda, você pode trabalhar por volta de 20 horas semanais. Eles trabalham de maneira semelhante. Então, vai mudar um pouquinho aqui, um pouquinho ali, mas, em geral, o estudante que chega nesse país com visto de estudante, ele tem direito de trabalhar 20 horas semanais. Né? Na Irlanda é 15, não, mas é por volta de, né? Além disso, existem colleges que eles promovem como parte do curso o estágio. E muitas vezes o estágio ele é remunerado. Então, por exemplo, no caso de um college que eu trabalho no Canadá, eles promovem um curso de business, por exemplo, o curso de 18 meses, você estuda a parte teórica durante 9 meses e você trabalha durante outros 9 meses. Então, o estágio faz parte do curso. Então, além dessas 20 horas semanais, você faz o estágio. Então, você conta mais as horas do estágio, você acaba trabalhando 8 horas por dia. Ou seja, partindo desse princípio, você tem o intercâmbio até gratuito, se você acabar fazendo a conta, porque você consegue trabalhar no local, ganhando em dólar, né? E o que é mais interessante, acaba o intercâmbio saindo praticamente, você nem vê o valor que você paga, né? Não, eu não diria isso, exatamente. Porque você chega no college, eles vão mostrar para você, eles vão abrir para vocês, essas são as vagas de trabalho que tem dentro da sua área. Você pode escolher aquelas que são remuneradas e aquelas que não são. E você vai concorrer a essa vaga. Então, fazer seu currículo, você vai ter que fazer a sua entrevista. Então, tudo bem, se o aluno chegar lá na hora marcada, tiver cheirosinho, arrumadinho e seguir as orientações na entrevista, ele tem grande chance de conseguir aquela vaga, aquela almejada, né? Passa por um processo normal, então. Passa por um processo normal, exatamente. É que tem bastante, né? Porque são locais que eles dependem desses alunos, né? Então, tem necessidade disso, é importante isso para o mercado deles também, é uma troca, né? Só que existe uma coisa que a gente chama entry-level job. Você não chega num país estrangeiro com cargo, isso eu explico bem, assim, com todas as letras para o estudante, você não chega a um cargo de gerência lá, né? E nem vai ser CEO do dia para a noite. Então, essa não pode ser a expectativa. Você vai para lá para ter um trabalho que se chama entry level. Então, você vai ser um assistente, né? Um nível de assistência. Aí, esse trabalho ele é importantíssimo nessa questão do network, porque você já vai fazer um network na residência estudantil ou na homestay que você está, um network dentro do college que você está estudando. Depois você vai passar de um trabalho para outro, você vai conhecer um monte de gente, né? E esse network é que vai garantir que você consiga trabalhos melhores, né? Depende muito desse esforço também, né? Legal. E hoje... Só para complementar uma coisinha, desculpe. Em média, um aluno que ingressa num programa desses de estudo e trabalho, ele ganha entre $1.000 e $1.300 canadenses por mês. Nossa! É um salário interessante. Agora, o processo... se convertermos, né? Tem gente que paga o college, né? Porque esses colleges hoje tá deixam você pagar em 4 vezes, né? Então, Mas é um processo normal, quer dizer, como qualquer emprego, como qualquer empresa, né? Quer dizer, você começa, não é porque você está fazendo intercâmbio, né? Isso que é importante a gente mencionar. Não é porque você está fazendo intercâmbio que você já chega lá, né? Com uma preferência, né? Você passa por todo aquele processo, né? Você é estagiário, você passa a pleno, depois você passa a sênior e vai subindo normal, vai subindo como funciona aqui no Brasil. Acho que a diferença, eu não sei se você percebe isso aqui no Brasil. Aliás, você mora aqui no Brasil? Eu moro aqui em São Paulo.
quê? Eu vou para o Canadá, exatamente. Eu levo grupos para o Canadá, mas eu moro aqui no Brasil. Jura? Eu tava É, pensando, né? Você fez uma carinha de dó agora. eu falei, nossa. Não, mas tudo bem. Eu te pergunto porque, assim, a gente percebe, a gente vê muito, eu vejo muitos amigos, conhecidos, né? Na minha faixa de idade. Então, eu tenho conhecidos que têm filhos. Eu não tenho filhos, mas eu tenho conhecidos que têm filhos de 18 anos, 19 anos, que estão partindo para essa ideia realmente muito fixa do intercâmbio, muito em razão da situação que a gente vive hoje no Brasil. Né? E Sim. os pais são os principais incentivadores, coisa que a gente não via isso muito nos anos 80, nos anos 90. Né? Hoje os pais estão incentivando mais no sentido de vai mesmo, filho, vai embora, vamos tentar te ajudar, vai embora, vai crescer lá fora. Né? Você falou que mais ou menos hoje o estudante consegue ganhar em torno de $1.000, $1.300. Ele se mantém com esse dinheiro? Ele não vai pagar todas as despesas dele, não consegue se virar, né? por exemplo. Mas tem muita gente que, com o tempo, foi... Eu vou te dar um exemplo de um aluno meu que mora na Austrália. É um brasileiro que mora na Austrália. Ele entrou num college desse tipo, que é esses colleges voltados para o mercado de trabalho, com co-op, cursos com co-op. Co-op é esse estágio que eu mencionei. Então, ele foi primeiro para a Austrália e fez um curso desses e trabalhou lá. Aí, depois que expirou o visto dele, ele mudou para o Canadá e fez a mesma coisa. Mas não que ele já tivesse o investimento todo. Ele vai porque ele tem planos, ele consegue, com esse dinheiro, se virar muito bem. Né? Então, tem gente que consegue se virar muito bem. Né? Tem gente que já... Ele começa a plantar a carreira dele, né? Ele começa a plantar a vida dele ali. E, obviamente, né, ele tem essa valorização. Eu acho, eu continuo em cima dessa questão, assim, essa oportunidade que você tem de vivenciar novas culturas, né? Trazer a sua experiência do Brasil. O Brasil é um país muito miscigenado, e aí quando você transporta essa miscigenação para outros países, também é legal, né? Eles adoram a gente, né? Eu sei disso. Então é muito legal você poder levar isso e o que você conquista de conhecimento, de vivência cultural dos outros países, né, da Austrália, do Canadá. Eu fico imaginando como seria, né? No Canadá eu não tive a oportunidade de fazer, né? Intercâmbio, embora quisesse muito, mas não tive a oportunidade. Mas Ainda... nunca é tarde, viu? Nunca é tarde, tem para então, todas as eu ia chegar idades. nisso. Eu ia chegar nisso. Não acho que é tempo, não, que não tem. Aliás, esse negócio de tempo é uma coisa brasileira, né? Porque você chega no exterior, 50 anos é 30, né? Você ainda tá forte para trabalhar. Não estão nem né? aí para a sua idade. Mas, então, eu te perguntar, tem limite? Você tem percebido isso? Você tem visto esse limite ou não? Vamos embora. Não tem. Aliás, a mulherada mais, né? Mulher parece que, não sei por quê, mas a demanda para intercâmbio já depois dos 40, assim, é mais feminino. Interessante. Por que será? Não sei também. Será que também por falta muita oportunidade aqui no Brasil? Será que o Brasil também ainda não tem essa cultura de valorizar, né, as mulheres? Né? Tem isso também, né? Mas tem uma coisa que o Wallace falou que é interessante, que é verdade. Se você for fazer a conta no ponta do lápis mesmo, você manter um filho aqui, falando agora de você, voltando aí naquela família que você mencionou, se você fizer a conta na ponta do lápis, você manter um menino numa faculdade hoje, eu sei, eu tenho 3 filhos nessa idade de faculdade, né? Para você manter em faculdade particular hoje, não faz diferença. Aqui ou lá, né? Não faz. E aí você soma toda essa experiência, né? E a diferença também é que as oportunidades de trabalho para o jovem que está iniciando o mercado em países como Estados Unidos, Canadá, eu não sei dizer números da Austrália, da Nova Zelândia,
Mas com certeza eu sei que em Estados Unidos e Canadá, as oportunidades para o jovem que está iniciando o mercado de trabalho são inúmeras, diferentes do Brasil. Hoje, eu trabalhando com educação superior há mais de 15 anos, o que eu posso te dizer? Hoje, o nosso jovem, ele começa a fazer uma faculdade e, com raríssimas exceções, ele consegue, de imediato, um estágio na área que ele está estudando. Geralmente, ele trabalha em atividades paralelas para poder financiar o curso que ele está fazendo, e que, depois de formado, talvez ele ganhe um salário inicial menor do que a mensalidade que ele pagava na faculdade. E isso é muito triste. E quando você É a nossa realidade, né, Wallace? e quando você vê o jovem, exemplo, eu tenho uma professora que trabalhou comigo, a filha dela foi para o Canadá, para Vancouver, para um intercâmbio. Chegando no intercâmbio, ela fazia trabalhava também essas 20 horas aí semanais, né? E desenvolvia essa atividade, trabalhando dentro de... Eu não sei o que ela fazia, sei que ela conheceu uma pessoa lá, um jovem mais ou menos da idade dela, começaram a namorar, o jovem era canadense, e acabou casando com esse jovem. Ela já tinha uns 20 e alguma coisa anos de idade, né? Casou com esse jovem e por lá ficou. Nunca mais retornou ao Brasil, assim, com certeza regularizou a situação dela junto à embaixada, né? O país. Casou, né? Casou e migrou, né? E assim, ou seja, uma oportunidade que a garota teve, e que eu tenho certeza, tirando o lado sentimental que foi desenvolvido, eu tenho certeza que ela não se arrepende. Então, e como a Ana disse, você trabalha num local, você aprende um novo idioma, você desenvolve uma relação de amizade com outras pessoas, e se você colocar na ponta do lápis, isso é um dinheiro que é gasto, que você não... É uma coisa que não... O valor que você não tem preço, tem, né? não tem preço, não tem preço, é muito interessante, né? E como a Ana mesmo disse, olha que diferença. Ela viveu um intercâmbio na década de 80 e isso marcou tanto que você vê que quando ela fala dessa família lá dos Estados Unidos, ela se emocionou, né? O olho brilha, né? Então. Eles são muito queridos mesmo, né? E é interessante, né, que até hoje você mantém esse contato, né? E é uma coisa que fica para sempre mesmo, né? De verdade, né? Ficou para sempre de verdade mesmo. Impressionante, mas assim, quando eu tiver a chance de ir para vê-los novamente, com certeza. Sim. Agora, uma coisa que se vocês me permitissem, nesse assunto, nesse ponto que o Wallace falou, que aqui a gente forma, por exemplo, sei lá, 200 advogados por ano, né? 150 engenheiros civis, né? Quantas vagas, sem mensurar a quantidade de vagas que efetivamente existem, né? Exato. No Canadá, eles fazem de uma forma interessante. Inclusive, agora com a pandemia, muitos cursos foram fechados. Por que foram fechados? Porque eles têm uma ligação, o mercado de trabalho tem uma ligação muito próxima aos colleges. Muito próxima. Não tem vaga de trabalho, fecha o curso. Interessa que curso? Por exemplo, os cursos de culinária, agora, que teve esse problema da pandemia, fecharam os hotéis, fecharam os restaurantes, diminuiu a demanda, muitos cursos fecharam, não tem curso, não fecharam, eles só vão reabrir agora no ano que vem, né? Então, se você vê assim um curso que tem um nome diferente, uma segurança, tem uma coisa diferente num college, fala assim, mas por que tem esse curso? Ah, Ana, tem esse curso de segurança no trabalho, só nesse college, não tem nos outros, porque ao redor desse college tem empresas de aviação que determinam que esse curso tenha que estar dentro desse outro curso. Então, assim, é tudo ajustado, funciona.
É muito interessante. Ana, eu vou fazer o seguinte, vamos fazer um intervalo. Eu tenho mais algumas perguntas que eu gostaria de fazer para você. Nós vamos para o intervalo rapidinho, 2 minutinhos. A gente volta daqui a pouco com o Metal School Show desta sexta-feira. O papo sensacional aqui com a Ana Malheiro, falando sobre intercâmbio. Olha só, eu já fiquei empolgado aqui, viu, Wallace? Ela falou que não tem idade, pô, tô com 46, poxa, quem sabe, a partir do ano que vem a gente não transmite o Metal School Show da Austrália, hein? Opa, é o meu sonho, hein? Vamos voltar ao nosso assunto aqui com a Ana Malheiro, que eu estava, inclusive, na hora do intervalo, escolhendo se eu ia para a África do Sul, se eu ia para a Austrália. Estava pensando aqui, aí eu vou pegar uma dica importante com ela agora. Ana, brincadeiras, obviamente, à parte, qual é o país que as pessoas, que você percebe assim que as pessoas têm mais dificuldade de adaptação? Dificuldade de adaptação? Então, nesses países que a gente, que normalmente se faz intercâmbio, tipo Austrália, Nova Zelândia, o Canadá, os Estados Unidos, é muito, muito similar, né? Muito igual à cultura brasileira, né? Não faz tanta diferença. Eu acho que vai fazer diferença quando você vai para um país assim, do tipo árabe, que a língua se lê de trás para frente, o alfabeto é diferente, ou você vai para a Ásia, aí sim você vai ter um choque cultural tremendo, né? Mas nesses países de cultura que são ex-colônias britânicas, eles têm hábitos bem semelhantes aos nossos, né? Então muda alguns detalhes, como eu falei, algumas palavras que são fortes lá, ou algumas que para a gente têm um significado forte na tradução, uma forma como agradecer, uma comida diferente, mas assim dá para a gente se ambientar rapidamente. E estava pensando aqui, Wallace, pode falar. Não, e quando você fala dessa questão desses países, como é que é intercâmbio na Irlanda? Olha, a Irlanda é um país extremamente procurado, principalmente para quem não tem experiência de viagens. Então, que fica mais difícil tirar um visto americano, um visto canadense, não tem. Você pode entrar sem visto, dependendo da quantidade, o tempo que você for ficar, você não precisa procurar tirar um visto lá quando chega. Eles te dão, você precisa comprovar que tem a renda só, basicamente, para ir para a Irlanda, né? E você pode trabalhar, eles incentivam o trabalho lá. Então, é bem facilitado o intercâmbio. Então, muita gente procura. E pode trabalhar também, né? Bem parecido com Canadá, Austrália, Nova Zelândia. Ela acontece muito de a pessoa ir, ficar lá os 6 meses e tudo mais, e decidir, não vou voltar mais, vou ficar por aqui? Olha, essa é uma situação complicada, mas existe, sim. Existe, né? É uma situação complicada. Porque eu fico pensando, né? De repente eu conheço, de repente tenho 18 anos, sei lá, 18, 19 anos, conheço um outro país, uma outra cultura, consigo estudar, né? Consigo perceber uma série de coisas que não percebo no meu país, né? Eu vou voltar para quê? Eu posso estabelecer. Quando você falou não voltar mais, eu entendi de ficar lá sem visto, entendeu? Não é como não. Ficar de uma gente que fica, né? É legal, né? É ilegal. Isso aí que eu pensei. Mas no caso da pessoa ir e conseguir, por exemplo, no Canadá, isso é uma coisa muito comum, porque as pessoas vão estudar e se a pessoa opta, principalmente se a pessoa opta por um college público, faz um curso que dá mais de 2 anos lá, ela tem a possibilidade de receber uma permissão que chama PGWP, que ela pode ficar mais 3 anos lá só trabalhando. Isso dá uma somatória de pontos, então seria 2 anos estudando na instituição canadense, depois mais 3 só trabalhando, dá uma pontuação para essa pessoa que ela vira um residente permanente, tranquilamente. Como se fossem uns créditos, assim, que ela tem. Ela dá uma pontuação na situação de imigração dela que ela
ganha residência permanente e aí no processo para virar um cidadão é rapidinho, é mais rápido. Entendi. E quando É um caminho. Quanto tempo demora esse processo para se tornar cidadão? Vai depender um pouco, vai depender um pouco de qual, porque cada província tem Tá, verdade. uma determinada uma forma diferente de lidar com isso, uma quantidade de tempo diferente, mas por volta de, olha, entre 5 e 10 anos você pode dá para você virar cidadão. Nesse caso, por exemplo, agora na pandemia, quem já estava lá foi rapidinho, eles pegaram a pessoa que já estava com experiência de trabalho de 2 anos, eles já deram a permissão. Nossa, caramba, que legal. Wallace. Ana, e por exemplo, quando nós falamos o intercâmbio, a ideia principal é o aluno ele vai para aperfeiçoar o seu inglês. Pessoa que nunca ela tem o básico de inglês aqui no Brasil. Proporcionalmente, um intercâmbio de 30 dias, a pessoa levando a sério, estudando, se aplicando, proporcionalmente equivale a quanto tempo de inglês em uma escola brasileira? Puxa vida, é uma coisa que você multiplica em muitas vezes, né? Principalmente quando você faz um intercâmbio nesses meses entre maio e novembro, por exemplo, que é o melhor período para se fazer um intercâmbio no hemisfério norte, por conta do tempo, do clima. E se você vai chegando perto de junho, julho, agosto, setembro, o sol só se põe às 10 horas da noite, né? E as pessoas ficam na rua porque, como tem pouco verão, eles festejam aquele verão e tudo. Então, o dia dobra ainda, né? Você volta para casa de noite e achando ainda que é dia. E aí, assim, eu quando levo meus alunos para o Canadá em julho, eu passo por isso toda vez, porque a gente praticamente não dorme, né? Você chega à tarde, que tem muita atividade, muita atividade para fazer. E sempre em inglês, né? Graça. Tem muita coisa para fazer de graça. É um paraíso, né? Outdoor paradise, que a gente chama, né? Porque tem milhões de parques, tem milhões de galerias. Você vai ver baleia na praia, você vai andar de bicicleta, você vai jogar vôlei, você vai para a montanha no mesmo dia que você vai estar na praia, você vai na ilha, você vai no mercado. Então, assim, são cidades que estão lotadas, né? Todos esses lugares são assim, né? Tem muita atividade para fazer. E hoje, quando as pessoas, por exemplo, vão para o Canadá, o intercâmbio que você desenvolve, o seu trabalho especificamente, ele está voltado para Toronto e Vancouver, ou existem outras cidades também que o interessado pode fazer o intercâmbio? Tem várias cidades, tem inúmeras cidades, mas a gente tem que pensar que o Canadá é um país de extensão imensa, né? O segundo maior país do mundo, mas ele tem 38 milhões de pessoas. São Paulo tem 42 milhões, né? Então, está extremamente distribuída essa população em cidades não muito grandes, próximas dos Estados Unidos, né? Então, assim, tem muitas cidades, e para o norte é muito frio, né? Então, tem muitas cidades que não têm oportunidades desse tipo, como eu falei, de você... porque tem vilas, tem muitas vilas, né? Então, as mais procuradas são Vancouver, aí você vai para Alberta, que hoje é um lugar maravilhoso para ir também, que o Vancouver fica do lado pacífico, a Alberta fica na província do lado. As províncias são todas assim, né, na vertical. Então, tem a Vancouver, tem a British Columbia, a Alberta no meio, onde tem os Rocky Mountains, que tem estações de esqui semelhantes ao Colorado, né, que é da mesma cadeia de montanhas. Tem cidades ótimas também. Ali em Quebec, a parte francesa, que tem experiências excelentes também, é lindo Quebec, o lugar lindo. Então, tem Quebec City, tem Montreal ali, tem várias cidadezinhas pequenas, estações de esqui também, muito bonitinhas.
E tem Ontário, que é lá onde está a riqueza do Canadá, né? Que é Ottawa, que é a capital, Toronto, que é a capital financeira, e toda aquela região ali do lago do Lake Ontário, né? Que é mais rica, que cresceu ali com os Estados Unidos, desenvolveu junto com os Estados Unidos. Então tem bastante oportunidade ali. E hoje, as pessoas que quiserem entrar em contato com você para desenvolver intercâmbio, para ter algum tipo de orientação a respeito do intercâmbio, como que eles fazem? Olha, pode entrar em contato comigo pelo WhatsApp, eu respondo direto. Posso passar o número aqui? Pode, Claro, com certeza. É o 19-99160-3868. Repetindo? 19-99160-3868. Meu e-mail é ana@viagemcomana.com, né? E o meu site viagemcomana.com também. Lembrando que eu fiz uma confusão aqui na hora que eu fui digitar o site, não é viagem, é viager. Viagem com Ana. Isso. Viagem com Ana, não é viagem com Ana, é viagem Exato. com Ana. E tem o Instagram também, Ana? Tenho, é o Viagem com Ana _ no final. Viagem com Ana _. Isso. Marcelo. Muito bem, Ana, quero te agradecer demais pela participação. Eu tenho certeza que hoje os nossos ouvintes vão dormir com a cabeça coçando. Tipo, caramba, vale a pena eu ir. Ou vale a pena mandar o meu filho, minha filha, enfim. A gente ainda vai conversar sobre isso, Marcelo. Tem muitos ouvintes, muitos apresentadores de rádio que vão dormir com essa pulga atrás da orelha hoje. Só que eu e o Marcelo, nós estamos tão gordos que capaz que se a gente for para o Canadá, eles vão achar que nós somos o urso polar lá no Canadá. Ou no caso, se eu for para a praia, vão me observar na praia, vão dizer, vai ter observação das baleias, e o Marcelo está porque na praia. Mas olha, isso é um talento de país multicultural. Você pode andar de lado na rua que ninguém nem olha para você, né? Assim, eles têm um respeito pela pessoa, você pode ser quem você quiser, ninguém botar o chapéu que você quiser, a roupa que você quiser. Com certeza. Não, vamos ser observados lá, então, né, Wallace? Com certeza. Não sei se você sofreu, quando era pequeno, eu sofri muito bullying da minha família. Eu dizia para meu pai, mãe, quero ir no circo, pai, quero ir no circo, mãe, quero ir no circo. E meu pai se encheu o saco e falou, não, filho, se eles quisessem, que vem aqui em casa te ver agora. Ficamos por aqui, esse foi o Metal School Show desta sexta-feira. Mais uma vez, eu vou passar o site da Ana, ó, Viagem com Ana, Viagem com J. viagecomana.com, site para você entrar em contato com a Ana, para obter mais informações, brincadeiras à parte, obviamente, né? Mas para você obter mais informações, vale muito a pena. Meu conselho a você se você tiver a oportunidade de ir ou de mandar o seu filho, sua filha, seu neto, seu sobrinho, entre em contato com a Ana e faça isso, porque é uma experiência valiosíssima que, com certeza, você e quem for utilizar essa experiência vai guardar e vai levar pelo resto da vida. Obrigado, Ana. Estou absolutamente encantado com a sua participação. E nós acabamos não falando, logicamente, em valores aqui, mas eu fiz uma conta rápida aqui sobre a questão do valor, e eu posso dizer a você, ouvinte, que um intercâmbio hoje ele fica muito mais barato do que 12 meses de escola de inglês no Brasil. Então, e conforme a Ana falou... Você aprende muito mais rápido. Você aprende isso, em vez de o que você aprende em 12 meses, aqui no Brasil você aprende em 2 meses e meio, 3 meses já. Eu fiz uma pesquisa também, quando você perguntou, porque eu também sou da área de letras, né? E aí eu fiz uma pesquisa tal, e a média que eu tenho observado realmente é isso, mais ou menos uns 3 meses você está com uma fluência no idioma, em outro idioma, ou no caso no idioma inglês, né, que eu fiz essa pesquisa para o idioma inglês,
está com uma fluência muito maior do que se você fizesse um ano de curso aqui no Brasil. Não desmerecendo, obviamente, os cursos aqui no Brasil, não é isso, mas é que lá você tem esse contato direto, você vai falar imersão, tudo. né? É a imersão, exatamente. Eu vou falar exatamente isso. É a imersão que para o processo de aprendizagem é absolutamente eficaz. Então não tem por onde. Obrigado mais uma vez, Ana. Obrigada a vocês. Wallace Caetano, valeu. Hoje passou muito rápido, né? O programa passou muito rápido. Quando o papo vai ter que voltar, viu? Cara. Que gostoso. Com certeza, só chamar. Tanta coisa para falar, né? Wallace, pode combinar com a Ana que ela vai ter que voltar aqui, viu? Porque tem muita coisa para falar. Tem, a gente. Eu quero falar da Nova Zelândia. Eu queria muito entender da África do Sul. Eu sou absolutamente encantado, né, com a África do Sul. E eu queria entender esse intercâmbio com a África do Sul, deve ser uma coisa maravilhosa. É sensacional a África do Sul. É sensacional. Eu imagino. Ana vai voltar com toda certeza. Obrigado pela sua audiência, obrigado pela sua companhia. Uma boa sexta-feira para você, um bom final de sexta-feira para você, um excelente final de semana. E como diz o professor Wallace, por favor. Sextou. Bom descanso a todos. Cuidem-se. Covid ainda não acabou. Essa semana já tomei minha segunda dose da vacina. E você que não se vacinou, aproveite a oportunidade para resolver e ficar com a vida tranquila. Exatamente. Obrigado mais uma vez, galera. E até a semana que vem.